Olá, tudo bem? Estamos de volta e este é o nosso canal, um canal que tem abençoado a sua vida através de mensagens bíblicas que temos postado aqui sempre aos domingos. Eu quero compartilhar neste domingo uma mensagem que na verdade é a continuação da mensagem que eu postei no domingo passado falando sobre a desobediência de Jonas. Ali naquela mensagem eu falei sobre consequências da desobediência. E hoje eu quero falar sobre a síndrome de Jonas. É uma continuação daquela mensagem. E, portanto, eu vou usar o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Jonas. Vou estar falando sobre algumas síndromes de Jonas que nós devemos aprender e não praticá-las também. Primeiramente, eu quero compartilhar sobre significado de síndrome. Eu fui pesquisar no dicionário e lá diz que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa específica. Ou seja, síndrome é um conjunto de sintomas observáveis em vários processos. Sempre que ouvimos falar de Jonas, a história de Jonas na Bíblia, sempre quando a ouvimos, nós ouvimos falar de um homem que fugiu da presença de Deus. Ele é chamado na Bíblia como o profeta fujão. Mas só que não é apenas isso que Jonas tem a nos ensinar na sua história, no seu relato bíblico. Nós temos muitas outras coisas que podemos aprender com Jonas. E é isso que eu quero compartilhar através dessa mensagem chamada Síndrome de Jonas. Muitas vezes cometemos os mesmos erros que Jonas cometeu. Não apenas fugimos da presença de Deus, não apenas desobedecemos a Deus, como foi o caso daquela mensagem que eu compartilhei no domingo passado e que também nessa de hoje. Muitas vezes a gente comete muitos outros erros que Jonas cometeu. E a primeira síndrome de Jonas que eu quero compartilhar é a fuga, a síndrome da fuga. No capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer assim: Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor. Jonas se dispôs a fugir. A primeira síndrome é a fuga. Note que Jonas falou assim: se dispôs para fugir. Ou seja, ele achou que estava fazendo algo bom para ele, mas no fundo ele estava desobedecendo a Deus. É interessante que eu, fazendo uma pesquisa geográfica do texto, Nínive era 800 quilômetros por terra para Tarse e 3.000 quilômetros de navio. Mas mesmo assim, Jonas preferiu fazer o caminho inverso, um caminho muito mais longo. A fuga muitas vezes aparenta ser agradável para a gente. Muitas vezes, quando queremos fugir de Deus para alguma coisa, para algum lugar, nós achamos que aquilo ali é bom. Só que a escolha sempre é a pior. Às vezes fugimos de ordem que recebemos de Deus. Às vezes fugimos de situações que Deus coloca diante de nós. Se você tem um chamado de Deus, se Deus te convocou para fazer algo, não fuja dele. Não fuja dessa responsabilidade. Olha o que a Bíblia vai dizer. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
aos quais encarregaremos deste serviço, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, de 2 a 4. Ou seja, homens que foram escolhidos por Deus para uma tarefa, e eles não fugiram dessa tarefa. Eles se envolveram com ela. Então, a primeira síndrome que eu detecto na vida de Jonas, e quero compartilhar aqui com vocês, é a fuga. Uma segunda síndrome de Jonas, a preguiça. Isso mesmo, síndrome da preguiça. No capítulo 1 ainda, lá no versículo 5, vai dizer que os marinheiros estavam cheios de medo, cada um clamava ao seu Deus, lançava no mar a carga para aliviar o navio, e Jonas estava no porão, deitado, e dormia profundamente. Preguiça. Enquanto todos estavam apavorados, lutando para salvar suas vidas, orando, clamando ao Deus de cada um deles, Jonas dormia tranquilamente, mesmo naquele burburinho, mesmo naquele barulho, mesmo naquela situação que estava acontecendo, mas ele não estava nem aí. Preguiça. Muitas vezes é assim que nós agimos. Mesmo diante de tudo que o mundo está vivendo, mesmo diante de turbilhões de problemas, mas nós estamos sossegados, tranquilos, preguiça, muitas das vezes, preguiça espiritual, preguiça para orar, preguiça para ler a Bíblia, preguiça para fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos para Ele. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Veja que a Bíblia fala da preguiça. Lá em Provérbios, você pode ler, capítulo 6, versículo 9, fala da preguiça. Preguiça é algo que não agrada ao coração de Deus. Os grandes homens usados por Deus na história bíblica, eles renunciaram a muitas coisas, eles deixaram de lado sua vida para viver em função do chamado de Deus e não tiveram preguiças de fazer aquilo que Deus queria. Uma terceira síndrome de Jonas foi o medo. Sim, o medo. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 7 diz: Então Jonas de dentro do peixe orou ao Senhor, quando dentro de mim desfalecia minha alma, ou minha alma tinha medo. O terceiro síndrome de Jonas que eu quero aprender e quero compartilhar com você que nos assiste é o medo. A única motivação de Jonas em orar dentro do peixe foi por conta do medo. Medo da escuridão, medo daquele lugar que ele estava. Lembrando que o medo, ele é capaz de paralisar nosso pensamento, limitando a nossa capacidade de agir e decidir corretamente. E outro detalhe, Satanás, ele muitas das vezes coloca medo em nossas mentes para nos paralisar, para nos afastar das coisas que Deus tem para a nossa vida. Então não deixe que o medo domine sua vida. A Bíblia vai falar sobre isso. Sempre a Bíblia tem uma resposta. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus está conosco. E Ele estando conosco, não há o que temer. Não há o que ter medo. Na Bíblia, se você olhar, a palavra não temas,
ela está registrada 365 vezes. Ou seja, para cada dia do ano, Deus fala para mim e para você: não temas. Não temas. Então, por que ter medo? Medo de quê? O Salmo 23, um salmo muito conhecido, ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, não deixe a síndrome do medo de Jonas paralisar você. Não deixe que o medo tome a sua mente. Tenha Jesus no seu coração. A quarta síndrome que eu quero compartilhar de Jonas é a incredulidade. Jonas 3, versículo 4 vai dizer isso. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Síndrome da incredulidade. Depois de Jonas ter salvo do grande peixe, ele foi para Nínive pregar a mensagem de Deus. Mas não porque acreditava que realmente ela seria salva, mas porque ele temia pelo pior que podia acontecer. A cidade de Nínive era tão grande que se gastava 3 dias para percorrê-la. E Jonas, em um dia, como diz o capítulo 3, vai dizer que ele pregava. O povo de Nínive teve mais fé do que o próprio profeta Jonas. Então, síndrome da incredulidade. Não seja incrédulo diante daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não seja incrédulo diante da situação que Deus colocar diante de você. Seja uma pessoa que creia realmente no poder de Deus. Creia que Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida. Não tenha a síndrome da incredulidade como Jonas teve. A quinta síndrome que eu quero compartilhar é a síndrome da ira. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Capítulo 4, versículo 1 vai dizer isso. Síndrome da ira. Jonas fica com raiva do povo. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. E Deus fala para ele: é razoável essa tua ira, Jonas? Jonas 4, versículo 4, versículo 9. A raiva de Jonas era tão grande que ainda faltava 2 dias para concluir a missão de anunciar a mensagem para o povo, e ele saiu à cidade, subiu no monte, ficou olhando para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas 4, 5. Ira. Jonas estava irado. Cuidado que a ira, ela pode deixar amargura no seu coração. Ela pode fazer com que o seu coração fique de uma tal forma que você não consiga ver mais nada de bom nas pessoas. Mas existe uma outra síndrome, a síndrome do comodismo. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela. Jonas, pois, se alegrou com a sombra daquela árvore. Síndrome do comodismo. Jonas achou que já tinha feito bastante. Eu já fiz tudo que Deus me mandou. Não preciso fazer mais nada, não. Deixa que o restante Deus cuida. Síndrome do comodismo. Não seja uma pessoa que viva do comodismo. O incômodo nos faz reagir e querer fazer algo para melhorar, mas o comodismo nos faz ficar parado, sem querer fazer nada. A síndrome do comodismo, a síndrome
de ficar quieto, deixando as coisas acontecer do jeito que está, do jeito que é. E esta síndrome nos leva a uma sétima síndrome, que é a síndrome do desamor. Deus vai falar para Jonas, lá no capítulo 4, versículo 10 e 11: Tens compaixão da planta que não te custou muito trabalho. Tornou o Senhor a dizer para Jonas. A sétima e pior síndrome é a síndrome da falta de amor. Jonas não estava nem aí para o que o povo de Nínive estava acontecendo. Ele não se preocupou. Mateus, capítulo 24, versículo 12, vai dizer assim: E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Ainda em Mateus 6, 26, vai dizer: Olhai para as árvores do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tem de muito mais valor do que elas? Está falando do amor de Deus por você, por mim, por nós. Então, cuidado com essa síndrome da falta de amor ao próximo. Não seja uma pessoa mesquinha, que não olha para as pessoas com a intenção de ajudar. Ele vai dizer isso, Jesus vai dizer isso para uma das suas igrejas do Apocalipse. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras que praticava no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ele está dizendo para a igreja do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Lembra-te de onde caíste, deixaste o primeiro amor. Cuidado com a síndrome do desamor, a síndrome da falta de amor. Eu quero concluir a nossa mensagem lembrando você dessa síndrome que Jonas teve e que trouxe muito problema para ele, que é a síndrome da fuga, da preguiça, do medo, da incredulidade, da ira, do comodismo, do desamor. Essas síndromes fizeram Jonas pagar um alto preço. Leia esses 4 capítulos do livro de Jonas que você vai entender mais ainda essa nossa mensagem. Cuidado para você não deixar que elas entrem em sua vida. Deus disse a respeito daquele povo: sempre estará disposto a perdoar e dar uma segunda chance. A pergunta de Deus continua ecoando à espera de uma resposta da nossa parte. Será que também nós não estamos vivendo a síndrome de Jonas? Será que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante de tantas mortes, diante de tantos problemas, com tantas pessoas sofrendo, com tantas pessoas amarguradas, e Deus querendo usar você, Deus querendo usar a mim para levar amor a essas pessoas, consolo, conforto, e nós estamos fugindo, nós estamos com preguiça de fazer as coisas, nós estamos com medo, nós estamos incrédulos ao que Deus pode fazer. Existe uma palavra, existe uma vacina eficaz para todas essas síndromes. Essa vacina, ela se chama arrependimento. Arrependei-vos, é o que a Bíblia vai dizer. Jonas, ele se arrependeu e ele fez aquilo que Deus o mandou fazer. Mas será que você também vai precisar passar primeiro por essa síndrome para depois se arrepender? Não faça assim. Faça aquilo que Deus te mandar. Lá naquela mensagem de domingo passado, eu falei da
situação da desobediência, do preço da desobediência. E hoje eu estou apresentando essas 7 síndromes de Jonas. E o meu desejo, a minha oração é que você olhe para Jonas, mas não viva como Jonas viveu. Não faça o que Jonas fez. Quando Deus te der uma ordem, cumpra. Quando Deus mandar você fazer algo, faça. Não desacredite do poder de Deus na sua vida, nem na vida do próximo. O mundo jaz no maligno e Deus está querendo usar a sua vida. E que esta mensagem possa ter falado profundamente ao seu coração. E que esta mensagem ela possa despertar você deste sono, da fuga, da preguiça, do medo, da incredulidade, da ira, do comodismo e do desamor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus.